Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. É com muito prazer que hoje eu vou conversar com o Richard Stopassoli. O Richard, eu conheci ele em 2020, numa situação bem inusitada. Estava eu trabalhando no Mercado Livre e recebi uma mensagem no WhatsApp. Olha, tô mandando um cara aí, ele quer conhecer a operação porque ele está querendo ser transportador. Aí eu falei, pô, meio estranho, né? Aí chega lá o Richard, a gente bateu um papo. Richard, seja muito bem-vindo. Eu agradeço aí a confiança de estar batendo um papo comigo, de abrir um pouco sobre a sua vida pessoal e profissional. Se apresente aí pra gente. Quem é o Richard Stopassoli? Obrigado pelo convite, espero poder contribuir alguma coisa aí, né? Eu tenho 38, sou de Rio do Sul, Santa Catarina. Tá um baita frio aqui hoje, né? Estamos aí Aqui de também. casaco. Casado, tenho dois filhos. É, do meu lado pessoal, minha paixão é família, Deus e cavalo, coisas que eu gosto. Do lado profissional, transporte e sistema. Logística, né? First mile, last mile e software. Nessas áreas que eu atuo. E já estou um Le- tempinho aí, né, Helder? Desde 96, trabalhando nisso daí. Legal, Richard. E como que foi aí a tua trajetória profissional dentro dessas áreas? Em 96, o meu pai, ele já tem mais de 40 anos de transportadora. Até eu sempre toco muito nele, assim, né? Porque sempre foi uma pessoa, assim, que eu amo de paixão, claro, né? E ele tem muita experiência nessa parte, né? Antes dele abrir empresa, ele ficou, né, em outras empresas, claro, mas 17 anos na Itapemirim Cargas, que era muito forte, né, antigamente. Meus primeiros contatos com o sistema até foi no Zeus, sistema da Itapemirim, que tinha toda uma intranet separada para eles e tal. E em 96, depois o pai partiu, abriu uma agência, né, com a Águia Branca Cargas, com a Res e tal, e eu comecei a trabalhar com ele. Eu tinha 12 anos, 12, 13 anos ali, onde a gente começou, né? E esse foi o meu início aí na transportadora, né? Eu comecei como ajudante, trabalhava lá, nada muito administrativo, até porque a gente era muito novo, né? Então, depois que eu vim tocar meus projetos pessoais, agora mais tarde, né? Em 2020, que foi quando eu abri a minha transportadora, né? É, Falar da parte de software, Helder, tu quer que eu entre um pouco mais na parte também de logística? A gente falar sobre essa Cara, fica à parte? vontade. Pode tu contar a tua história na maneira cronológica, como as coisas aconteceram. Fica à vontade. Então, eu sempre gostei muito da parte de informática, né? E a gente até já conversou um pouco sobre isso até chegar ali no 2020, onde eu conheci o Elder, né? O tal Sim. do Elder do Mercado Livre, que até então era. Em 2000, eu vi, na verdade, Elder, nessa parte de sistema, sempre engatinhando muito, né? Como na época o pai tem até hoje meus irmãos que tocam, né? Uma agência de transporte, a gente recebe carga de Jamef, Lovato, da, enfim, Transoliveira, várias outras empresas aí, né? A Braspress na época também, já não em 96 ali, a Braspress foi um pouco depois. Todos tinham seu software próprio e a gente chegou a ter 18 transportadoras que a gente representava lá na época. E o que que a gente tinha que fazer? Receber a carga das 18, consolidava a carga, mandava para entrega, no final do dia vinha aquela porrada de comprovante de entrega, e a gente tinha que ficar fazendo baixa manual em cada sistema, né? E era muito penoso, às vezes conexão de escada, transferir arquivo em lote para poder dar baixa, era uma coisa bem. Até 2005, na verdade, já estava um pouco melhor essa parte, né? Mas e aí, cara, o que que foi uma sacada assim que eu pensei? Bom, eu vou fazer um software como consolidador, que é o BR Box, né? Eu pegava, através do EDI, né, EDI, né, dessas empresas, o manifesto que eles mandavam, gerava esse arquivo, jogava tudo para dentro da mesma cesta, como a gente dizia, e ali eu manifestava para entrega, eu tinha a tabela a pagar, a receber, para a gente saber custos, saber o RPK, né, que a gente falava muito que era receita por quilo, qual transportadora que tinha uma receita melhor, qual que era pior, ou seja, qual que a gente tinha que trabalhar mais para fazer uma receita, né?
E esse software, cara, em 2005 eu só desenhei ele, não programei. Até então meu contato era mais assim para a parte de hardware, não tanto de sistemas, né? E ele seguiu, cara, a transportadora, a Estopasoli Transportes, que é a do pai, né? A minha é a Log Estopasoli, né? Seguiu até 2012 utilizando esse sistema. Ele era um sistema desktop, né? Não era um sistema web. E, cara, e a gente foi evoluindo ele de pouco em pouco. Eu cheguei a fazer até, Helder, na época, como não tinha CTE eletrônico, né? Então, à Sim. medida que a gente cadastrava, eu pegava uma folha A4, que ela tinha vários adesivos. Eu acho que tinha, se eu não me engano, era 4 por linha, assim. E eu pegava aqueles números do CTE, eu imprimia em código de barra e colava em cima do CTE. A gente perdia ali uns 10 minutos para colar, mas na hora de eu manifestar para entrega, eu bipava, eu botava em todo ele, às vezes era um da Jamef ou da Lovatum. Bipava, mandava para entrega, na volta a gente conferia se todos os comprovantes voltaram, para a gente poder fazer capa do lote, receber os fretes, enfim, as transportadoras até hoje acredito que pagam dessa forma, né? E só que eu segui trabalhando com o pai até 2009. Início ali de 2008, na verdade, já começou muita vontade de empreender. Então, eu queria muito assim ter algo que era meu. Comecei a pensar em e-commerce naquela época, andava de moto, assim, de trilha, queria montar alguma motopeça. Pensei em fazer isso, pensei em um monte de coisa e tal. E por fim, eu saí no final de 2009, não montei esse e-commerce, né? Eu fui trabalhar com uma empresa que é lá dos Estados Unidos, que é a Forever Living. Eles são marketing de rede, as famosas pirâmide, né? Sim. Ali eu fiquei, cara, um ano e pouco com essa empresa. Montava equipe, pegava, né, uma galera de venda, uma empresa que eu tenho um respeito absurdo, assim, porque me agregou muito conhecimento, assim, na época, mas saí da logística. Qual era o Eu fiquei produto? Era produto à base de babosa. Ah, era cosmético, Cara, então. cosmético, produto para saúde, principalmente a área que eu mais gostava de atuar, assim, vender essa parte de saúde, né? Cara, é fantástico, tá? É uma empresa que eu tenho um carinho especial até hoje. Nem vou me ater muito aqui, porque eu ainda gosto de falar muito Não, dela. tranquilo. Saí da Forever, aí depois eu comecei a fazer várias outras atividades. Por fim, antes de voltar no dia 1º de janeiro de 2012 para o transporte, eu estava nos Estados Unidos dirigindo carreta, né? Então, quando eu voltei, a, a mãe ela me ligou assim, filho, ó, a gente tem uma unidade da Bauer Transportes, uma empresa mais regional aqui acho que está em São Paulo também, e a gente vai ter que fechar a unidade porque tal pessoa vai sair para gerenciar. Tu tem interesse? Ah, mãe, estou me estabelecendo, tá legal aqui e tal, vou ficar. Foi uns 2, 3 contatos até que bate aquela saudade de família e tal. Eu não tinha filha até então, né? Meu primeiro nasceu em 2012, né? Eu falei, vamos voltar. Então eu voltei dia 23 de dezembro de 2011. Foi quando eu voltei. Quando você morou nos Estados Unidos, você já estava casado, então. Já eu casei em 2009 Ah, sim. Então você e mudou a para lá Jéssica foi casado. junto. Ah, A legal. Jéssica foi junto. As carretas lá, tinha o sleeper atrás lá, que tinha geladeira, tinha cama praticamente de Então casal, tinha TV, tu foi motorista de carreta nos Estados Unidos. E são loucura, diferentes né? mesmo, porque quando tu vê quando a gente vê os caminhões de lá, tem uma diferença gigantesca dos caminhões brasileiros, né? Helder, os Peterbilt, o International, os Kenworth, não tem comparação, né? A gente Que legal. avaliar assim, carreta lá e carreta aqui E a estrada? ah, tinha estrada ruim, sabia? Você comparar com a 470 aí que tu pega com frequência. Cara, e a estrutura até para os próprios motoristas, Helder. Eu tinha banheiro lá que a gente parava nos poços, aí pegava os pump lá, pegava um refri que tu ganhava lá e tal, né, com as máquinas. Ah, eu ia tomar banho assim nos banheiros lá, era maior que o banheiro da minha casa, de tão confortável assim que era, banheiro amplo assim, sabe? A vida do caminhoneiro lá é bem diferente do pessoal daqui. É, sim. E a gente pode depois entrar nesse detalhe, mas eu queria entender um pouquinho, já que você tocou num assunto que foi motorista, né? Isso é interessante. É, vou trocar uma ideia também aí em breve com algumas pessoas que estão na Alemanha, no Canadá, no Legal. Portugal e na Austrália. Eu vou
tentar explorar bastante algumas dessas diferenças, né? Você falou aí um pouquinho dessa questão do conforto. Eu sei que foi um ano só, né? Faz parte de uma etapa aí da tua trajetória, mas hoje, né? Ainda vai chegar essa parte na frente da sua história atual. Você vê muita diferença do que você viveu lá como motorista, executando a ação mesmo, né, em relação à questão de estrada, segurança. Como que você faz essa avaliação comparado ao que você vive hoje? Apesar de não ser o mesmo nicho, né? Mas está na estrada do mesmo jeito. Então, como tu falou, eu não vivo muito esse mesmo nicho, né? Mas pela experiência lá, Helder, a qualidade que tu tem, né? Assim, de segurança, a carreta como um todo é indiscutível, né? Assim, ABS e tal, né? Óbvio que tem carreta velha, óbvio que tem toda essa situação, né? Mas ela é até mais barata para tu conquistar uma nova, né? Não sei valores de hoje, né? Mas era barato. E estrada, questão de estrada, cara, segurança assim que tu tinha de ter uma estrada boa, né? Hoje aqui em Santa Catarina, se tu for analisar assim, em questão de impostos, vamos lá. Não sei, eu não lembro se é 17 ou 20 reais para um que a gente manda e um que a gente recebe, dois que a gente recebe, 2 reais, né? Então aí tu olha uma 470, como você falou, sucateada. Tu bota rodar um pneu aqui na 470. Teve um dia lá que a gente foi ver um pneu do truque. Ah, mas esse carro, esse pneu aí tá rodando estrada de chão. Não, pô, é a buraqueira que a gente pega daqui até lá e Sim, desloca, dá N problemas, né? Uma época atrás eu estava até viajando bastante aqui e o que eu via de carro pequeno encostado, assim, na beira da estrada, um pneu estourado, o caminhão passa, não sente, pô, mas o pneu, pum, uma pancada, outra pancada. E isso eleva até o custo logístico da coisa, porque tu vai cotar um preço, vou ter que fazer todo dia Rio do Sul, Blumenau, que seja, né? sim, Já deu uma melhorada, mas a estrada ainda está bem complicada. Mas meu pneu ali, ele vai, sim, dentro de sim. tanto tempo, o pneu já vai, aí tu tem que aumentar o preço do frete, e assim vai, né? E lá Legal. a gente tinha estradas de concreto, que era montada tipo em bloco, né? Um trecho aqui entre, acho que é Otacílio, Costa e Lages, acho que é Clabin, daqui a pouco tu vai saber melhor do que eu. Fizeram um trecho de concreto. Então não tem esse afundamento do asfalto, nada, né? A gente não tem assim, balança funcionando direito aqui, né, Alder? Lá não, cara, lá pesava por eixo já faz tempo, né? Talvez tenha até coisa mais moderna, que estão sempre à frente, né? Sim, Era outra qualidade. entendi. E aí você tomou a decisão de voltar. Tomei, voltei, peguei a agência aqui, cara, deu um trabalho legal pra caramba, não deu certo comercialmente, a Bauer é uma ótima transportadora, a gente não tem o que falar, né? Sempre, óbvio, pagando certinho e tal, né? E aí a gente foi trabalhar, eu tenho mais dois irmãos, e a ideia, Helder, quando eu voltei, era a gente fazer uma sociedade, nós somos em cinco, pai, mãe e três filhos, cada um com um percentual. Não foram uns anos tão bons, né? Pelo menos para as agências de transporte, eu digo assim, financeiramente, né? A gente não conseguiu. A economia como um todo, assim, estava muito difícil, né? E só que eu comecei em 2010, daí eu comecei a estudar programação. Uma das coisas que eu fiz quando eu saí lá da transportadora foi montar um site de venda de carro. Na época, o Blue Carros, eu acho que a Web Motors ou algum outro comprou, hoje em dia não sei, tava bombando, né? Os lojistas, enfim, financiamento a roda, assim, os caras estavam vendendo muito, pô, vou atuar com essa galera. E eu tenho um amigo meu que eu olhava ele programar, eu ficava de lado, faz assim, faz assado e tal, e comecei a estudar. E aí, em paralelo, só para contar essa parte do software, em 2010 eu comecei a estudar, em 2012 eu botei a primeira versão, eu voltei em 2012, mas não parei a programação de 2010 para frente, né? Sou autodidata, fui para o YouTube, fui estudando, né? Uma coisa que a gente gosta, a gente faz mais fácil, né? E aí, em Sim. 2012, eu lancei a primeira versão web. E essa versão ela existe até hoje, foi aprimorada e tal, e eu fui seguindo com ela. E aí a gente chega, aí eu posso tocar praticamente até 2019. No final de 2019 foi quando a transportadora começou a dar uma melhorada, assim, as coisas começaram a evoluir. Só que daí eu parei com o software porque entrou outro projeto, né? E foi em 2020 essa parte do Mercado Livre. Eu não sei se tu quer que a gente entre nessa É, parte, quer a tocar outro gente, assunto. a gente já chega ali. Mas tu começou a programação do software aí que tu disse, né? Entrou começou a estudar, mas isso em 2010. 10.
2010. Então foram praticamente 10 anos, né? Até chegar aí a parte da tua independência, vamos dizer. Mas o software, ele ficou só na tua empresa ou tu conseguiu expandir com ele para outros? Expandi. Só que eu não atingi independência elder nenhuma, praticamente assim, com o software. Porque eu era muito cru, eu queria fazer sozinho, eu não busquei empresas, ou uma startup, uma aceleradora, alguma coisa. Hoje, a mente mais aberta, né? Eu tive uma proposta de um colega meu, assim, de entrar junto, para ele vender e tal, mas o que eu precisava muito era ter uma mão de obra. Só que Sim, custava caro, aí eu não queria um sócio, eu pensava pequeno, vamos botar assim naquela época, né? Que é melhor tu ter 10% de algo do que 100% de nada, né? sim, Então, tentei até fazer alguma coisa assim com os colegas meus assim, de sociedade, mas era um projeto que, como eu sou autodidata, tem um negócio chamado framework, né? Que a gente usa muito na programação. Eu não usava muitos frameworks, então eu não conseguia acelerar tanto o meu código. Em 10 anos eu consegui um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado. Eu mandava um manifesto para entrega, 10 conhecimento da Jamef, 10 da Primor, 10 não sei das quantas, e eu tinha o resultado do apagar, o receber, o líquido. Cara, a parte de cálculo assim era excepcional. Só que eu legal. não dizer que eu atingi a independência com o sistema, não. Eu cheguei a ter 5 clientes dentro da plataforma. Isso 5. foi o máximo assim que eu consegui. E todos eles tinham essa mesma dor de receber de várias pontas, ter um processo Ainda tem, espalhado. Elder. Né? E ainda tem. Nossa, Quando tu falou da dor ali, para mim ficou muito claro, porque eu acho que a gente até conversou, né? Tinha eu também um desenho de um software pensando eu numa lembro. dor do transportador, mas aquilo tecnicamente não era muito monetizado, né? E aí acabou que morrendo antes de nascer. Mas essa dor, trabalhando aí com sistemas também, a gente percebe muito quando um transportador atua em vários embarcadores distintos, cada um com seu sistema, cada um com sua regra, e ele acaba que montando uma operação para atender todo mundo e não é atendido, né? Ele não consegue se organizar, não consegue ter essa visão global do que está acontecendo. Então, de fato, é algo que imagino que hoje, né, a gente vai chegar nessa parte ainda, hoje já está mais consolidado isso, né? Mas em que momento que você pensou, eu preciso tocar algo meu e, né, porque você tinha ido embora, voltou para ajudar aí os seus pais, e que momento que você entendeu que era hora de fato começar algo independente? Porque eu imagino que pela condição que está hoje, você não retorna mais, né? A gente não pode dizer Não nunca, é a ideia, né? mas imagino que está tudo bem encaminhado para seguir aí uma carreira solo, né? Amém. Helder, eu sempre me dei muito bem com meus pais, com meus irmãos. Às vezes o pessoal acha assim, vai trabalhar em família, se matam, né? Nunca. Eu digo isso de boca cheia porque a gente sempre, pô, final de semana a gente tá junto direto, né? Então, meus melhores amigos, vamos botar assim, é ou cunhado ou irmão, que a gente tá sempre junto. Então, eu dou muito valor para essa parte de família. Eu te digo que final de 2019 foi um marco bem grande para mim, porque eu trabalhava na transportadora, sei lá, 6, 6:30 da manhã, assim, que a gente chegava lá para carregar as rotas, para sair, deslocamento, cidade longe, aquela coisa toda, né? Já deixava o roteiro todo pronto à noite. E quando chegava de manhã, tava cedinho lá e ficava, cara, até agência de transporte, se alguém estiver me ouvindo aí que faz parte da agência, vai saber. Final de ano aí é 10 horas, 10:30 da noite, até tu receber os carros e liberar aí, né? Principalmente, né? Mas dia de semana indiferente, era 8:30, 9 horas da noite, era difícil a gente largar antes. E eu chegava em casa depois disso, o meu primeiro filho nasceu em 2012, o segundo em 2015. E eu estava sem uma qualidade de vida adequada, mas muita coisa, obviamente, por gerenciamento meu errado. Hoje, né, é fácil o entendimento disso, né? E aí chegou o final de 2019, eu estava esgotado, sem dinheiro. Aí eu pensei, cara, não, tá errado isso aqui. E aí foi um momento assim que eu parei de programar. Eu acho que eu fiz poucas linhas ou evoluí pouco aquele modelo que eu tinha do BR Box, que hoje o BR Box é outro, né? Nessa parte.
Tanto que o único cliente que usa até hoje é a própria Estopassoli Transportes. E tem até uma dificuldade de migrar para um SSW da vida por todas as ferramentas e tão nichado que ele ficou. Só fazendo um adendo ali, Helder, para mim já começar depois de 2019, eu contratei uma empresa, fiz um aplicativo para a gente começar a fazer as baixas. Pô, todo mundo quer baixa no aplicativo hoje. Então Sim. você imagina, cara, aí tá lá o motorista, às vezes com uma versão de Android mais velha, isso é um problema da logística super atual, e não tem um consolidador da gente fazer isso que o BR Box faz. Se alguém estiver me ouvindo aí, se tiver uma equipe de programação que quiser tocar o barco aí, a gente conversa, né? E aí, Helder, hoje os programadores que eu tenho, né, estão focados em outra coisa, a gente está evoluindo para o outro lado, né? E aí o aplicativo funcionou até por certo tempo, mas como 2019 eu dei essa brecada, vamos dizer assim, né? De cara, tem que reorganizar minha vida, não tá legal da maneira que tá seguindo, né? E foi quando eu comecei a focar na Estopassol Transporte 100%. Sabe, o software eu passei pessoal, olha, a partir, é óbvio que eu não vou deixar ninguém na mão por questão de responsabilidade, mas não vai ter novas ferramentas. Todo o cronograma que eu tinha prometido foi cumprido, né? E aí eu comecei a focar, como eu falei, muito na transportadora. E tem um cara, agora a gente passa para 2019 em diante, né? Ele trabalhou na Primor, o nome dele é Christian Castilhos, um cara que eu levo no coração, sempre vou lembrar dele. Christian, se estiver vendo a entrevista aí, um abração aí para ti. E ele é um cara, Helder, que ele trabalhou na Primor, e a Primor tinha esse bid do Mercado Livre. Eu comecei a entregar o Mercado Livre em 2019, junho, julho, acho que era. Por terceiro, no Quando, caso, pela Primor. pela Primor, a Primor pegava essa carga em, cara, Cajamar ou Louveira, não sei, trazia essa carga no pinga-pinga, né? Deixava Curitiba, Joinville, Blumenau, e de Blumenau a gente tinha um caminhão que ia lá e buscava. Recebia os Gaylord. Eu peguei uns pallets PBR, martelo, prego, fiz um sarrafinho, botei em cada lateral do pallet PBR para fazer tipo uma torrezinha em cada lateral. Comprei aqueles madeirite, não o MDF, aquele mais grosso, madeirite fininho, só para fazer uma Sim. cápsula, tipo uma gaiolinha. E ali eu tinha, se eu não me engano, era 28 municípios que a gente atendia através aqui de Rio do Sul. E eu recebia esses gaylords do Mercado Livre e separava cidade, minhas cidades aqui, né? Tá aí, ó, Presidente Getúlio. E aí eu comecei a contratar os motoristas, a Fiorina, a gente chegou até acho que umas 15, daí já entrando aí em 2019, né? Para essa galera fazer a distribuição. Porque até o final de 19 a gente fazia com as 3/4, junto com as cargas fracionadas. A gente chamava de carga courier na época, né? Isso 30%, você fazia como Estopassoli. A tudo como estou passando Estopassoli ainda. meio que agregava ali a Primor e fazia esse trabalho. Isso, é exatamente Entendi. isso. É, 2019, talvez a gente estava com 12 empresas agenciando, 13 no máximo, eu acredito, né? E aí a gente começou até a receber assim bastante notoriedade dentro da Primor pelo serviço, porque eu já comecei a me dedicar um pouco mais para essa área, porque precisava de alguém para tocar bem aquilo ali, né? E Sim. começamos, cara. Tanto que ofertaram para a gente até uma outra cidade aqui próximo, que a gente assumisse também essa parte aí de Mercado Livre de entrega lá, porque a gente estava conseguindo desempenhar um bom papel aqui, atingindo os SLAs aí que eles estavam pedindo, né? E aí, cara, voltando a falar ali perdão, 2019, então, fazia com as 3/4, foi quando a gente falou, chega, tava saindo com 150 entrega de chamé, florada, né? E mais as do Mercado Livre. Aí, pô, porta a porta, door to door, tava lá o cara com a 3/4 fazendo volta em Vielazinha, em Rosinha, né? Não dava mais. Ali foi meu primeiro contato, assim, de 19 para frente, com essa parte aí das Fiorinhos. E da galera de entregar, de entender um pouco mais do processo. Não é tão na veia que nem é hoje, claro, né? Ainda Sim. era um modelo que a gente recebia por pacote, hoje é diferente, né? E esse meu amigo, o Christian, ele trabalhou dentro da Primor. E ele chegava e dizia assim: Ô Richard, sabia que o Mercado Livre está abrindo unidade própria? Ah, me gelei, né? Porque tinha um bom faturamento ali, né? Eu disse assim: caramba, cara, e como assim unidade própria? Será que esses caras vão tocar assim eles mesmos assim a entrega, mas eles vão vir montar uma filial? Como é que vai ser, né? E assim foi, cara. A gente ficou conversando e conversando e ele comprou uma licença do BR Box. Então, tudo aquilo que eu fiz lá atrás me trouxe por esse caminho. É engraçado assim a gente olhar para trás e assim pensar, né?
o nosso primeiro contato, eu com ele, foi dele comprar uma licença do BR Box. Que legal. E aí, Helder, a gente foi falando, 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 até que quando chegou em setembro de 2020, a gente seguiu com as entregas. E aí, já descobriu alguma coisa? Ele perguntava para mim, a gente fazendo contato. Foi onde ele falou que ele descobriu onde é que tinha uma arena, eu acho que era o nome até então que ele chamava, do Mercado Livre em São José. E você é mesmo, cara? Tô indo lá visitar na quinta-feira. Daí eu me escalei, posso ir junto? Curioso, né? Daí ele assim, pode, cara. E quinta-feira, isso foi lá em setembro de 2020, foi onde eu visitei a primeira unidade do Mercado Livre, que foi em São José. Foi em São José. E aí de É, daí de lá que veio o contato, né? Então, ó, tá indo, você vai receber o Richard aí. Ele tá indo conhecer porque ele tá querendo abrir uma transportadora. Daí eu fiquei tentando entender como que alguém do nada vai conhecer uma operação e já vai abrir, porque também para mim era novo aquilo, né? O entendimento disso aí. Mas legal. é o mundo à parte, né, Helder? É, legal. Tá, Richard, daí tu foi lá em São José, conheceu a operação e como que ficou o coração depois disso, né? Acelerado, eu já tenho um ritmo mais acelerado que o comum, né? Então, Capaz, Helder, capaz, tu não é acelerado. eu sempre fui imperativo. Hoje o cavalo vai ficando mais velho, ele amansa, né? Mas você sabe que eu sou católico, mas tenho um pezinho evangélico que eu seja da palavra. E um dia eu estava escutando uma pregação do Silas Malafaia e ele berra e corre para lá e fala e não sei das quantas assim, né? Eu olhei ele na idade dele, aí ele falou uma coisa para mim, meu irmão, cada um é como é, ninguém é igual. Eu olhei aquilo e digo, caramba, né, cara? Às Pra vezes é que ficar bom se ser assim. preocupando em mudar, né? Não adianta. Não, a gente tem que evoluir, né, Helder? Claro, né? É, a evolução sim, Mas mas mudar o teu comportamento, a forma que você é, isso às vezes não faz porque muito sentido. não é nada de ética ou de respeito ou de É, nada. É o exatamente. ritmo, né? A evolução que eu digo, às vezes, ela é importante na tua forma de agir e de pensar. Mas o teu ser não tem como mudar. Eu jamais vou deixar de ser careca, eu jamais vou deixar de ser. Entende? Então, são algumas coisas. Mas legal. Aí, E como que foi depois dessa visita, então? cheguei, cheguei lá, a gente marcou 5:30 da manhã. O Rafa era team leader e o Ricardinho era site leader, né? Um abraço aí pra eles. Eu gosto muito dessa turma também. E aí, cara, quando a gente chegou, o tal do Ricardinho, que eu não conhecia, o cara chegou atrasado. Eu digo, mas como é que esse cara chega atrasado, né, cara? Pô, tá errado você marcar com a gente 5:30, né? A gente ficava olhando o vidro lá, que não deixaram a gente entrar, né? E eu olhava aqueles handheld, aquela esteira e aquele. Ah, cara, achei legal pra caramba, só de olhando assim o que a gente conseguia ver, porque o guarda também ficava cuidando, né? E daqui a pouco o Ricardinho chegou 6:30 da manhã, com o olho vermelho, e eu já olhei eles assim, a gente é muito do horário, né? Aí ele assim, ô, vocês me perdoam o atraso, porque a gente está abrindo uma unidade agora em Gaspar, e eu tava lá até acho que era 2 horas, 2 e pouco da manhã, ou 3 horas, não lembro. Corri para Floripa, eu sei que eu tinha um compromisso com você, mas eu precisava dormir um pouco, né? Daí falei, ah, não, tá perdoado, a gente brincou assim, né? E ele, cara, recebeu a gente ali, o Rafa, levou a gente ali para dentro do Mercado Livre, mostrou o que que é cada coisa. Tava eu, o Christian e mais dois colegas dele lá de Criciúma, Tubarão lá. Não vou lembrar os nomes agora. E, cara, e a gente olha, olha, posso tirar foto, Ricardinho? Não, eu queria comprar as gaiolas para colocar lá em Rio do Sul, gaiolinha de 3 lugares para colocar mercadoria, né? Daí ele, não, não pode. Mas nem posso tirar fotos aqui, não, também não pode. E aí ele assim, bala em Gaspar e tal, Gaspar de Rio do Sul, dá 120 km de diferença. E aí ele falou assim, tô precisando de operador logístico lá. E o Christian me segura, bate no ombro, tá aqui o cara pra Gaspar. Eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, homem, não fala isso, eu não conheço ninguém em Gaspar, eu sou de Rio do Sul, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, mas eu fiquei na minha, fiquei escutando e tal. Conversa vai, conversa vem, deu o Ricardinho assim, né? A gente viu a operação fantástico, carregar. Cara, eu não lembro, no dia saiu 90 carros, eu olhava pro relógio assim, 45 minutos. Tudo carregado, tudo roteirizado, e aí eu fui entender o que que era um SPR, eu levei papel e caneta dele marcar, né?
que é o SPR, o que é o RH, o que é isso, o que é o, sei lá, o É YMS e um muita, monte de muita coisa. termologia diferente da tradicional, né? Muita, 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 muita. É outra linguagem. É totalmente tripé, o que é um tripé, o que é muita coisa fora, né? E aí no final o Ricardinho olha para mim e diz assim, cara, você tem interesse de conhecer Gaspar? Eu falei, tenho. E assim, mentira, eu acho que fui eu que perguntei para ele assim. Aí, ele disse, ah, pô, quando é que você quer ir lá? Eu falei, amanhã? Tava já agoniado, né? Isso foi daqui, tá, amanhã? Não, amanhã não dá. Vamos marcar tal, segunda-feira. Então, tá bom. Aí, segunda-feira, eu saí, eu tinha que estar, acho que às 5h, 5h30 da manhã, que tu ia me receber lá, né? E aí eu saí de casa 2 horas da manhã, quando era 3h30, eu tava no fim do Mercado Livre, assim, daí eu olhava, putz, esse galpãozão aqui, gigante, né? É Daí eu porque voltei, fica a estrutura de Gaspar era muito maior que Floripa, né? linda, No cara. caso de Não, São Gaspar José. eu acho que dá 10.000 metros de pátio e 5 de Sim, galpão, mas né? eu digo, e até o modelo, né? Um modelo É, para o tipo da operação, ficou um modelo perfeito, com a ligação das cara, docas ali. Aquilo eu ficou não muito posso legal. falar assim dos processos internos do Meli, mas que eu vejo assim essa questão do espaço e A a infra, infraestrutura a ali infra. por todas as unidades que eu via, né, que o pessoal mandava imagens e tal, a gente falava ali era perfeito, perfeito. Tirando Até aquela parte das docks mesmo, que tu teve que fazer ali, né? Que não, não sim, tinha, teve que mas eu afundar, digo né? assim, as docas acabou que ficando o elo perfeito, né, de ligação. Mas eu digo até mesmo se fosse para fazer a operação de coleta, né, também você teria dois galpões e o fluxo que você pudesse fazer ali era perfeito pro cenário. Ah, E ocupa 24 horas, né? aquilo foi um achado deles ali que tem que dar os parabéns para quem buscou e encontrou isso, porque a Não, estrutura é perfeita. é ótimo, cara. E aí, segunda-feira, cheguei em Gaspar, fui conhecer um tal de Elder. Cheguei lá, olho vermelho, assim, mineirinho, né? Só você que é o cara que veio conhecer aí e tal, né? Cansadão já, isso era, né? Eu acho que eu entrei 5 horas da manhã, daí eu voltei ali, daí me deixaram entrar, né? E aí a esteira correndo e eu olhando aquele processo, eu digo, cara, porque quando eu bipava o Primor aqui, eu pegava pacote por pacote, colocava em cima do outro Gaylord, assim, a galera pegava, eu tinha os dois rapazes que me ajudavam a distribuir, né? E Pra isso chegava. ali até para aprender foi legal, né? Porque tu ficava vendo de Nossa, cima a Helder, operação, isso deu um norte geral do negócio, né? E você quando eu, enxergava o fluxo todo. quando eu fui ali, tu tinha quanto tempo de operação? Porque eu comecei dia 16 de outubro de 2020. Tava desde agosto. Agosto. Ah, já tava rodando de um mês Desde, e acho pouco que já. não, não, na verdade foi assim, ó. Eu entrei 1º de agosto, se eu não me engano, fiquei quase que um mês em Floripa. E aí veio montar a estrutura ali, a gente começou em dia 2 de outubro, se eu não me engano. Foi bem recente também, foi tipo, tava no começo e você chegou lá. Meu Deus, não tinha Tava escritório. aprendendo tudo junto. Eu lembro que quando a gente começou, Helder, não tinha nem Não, não tinha nada, vocês tinham as mesas lá embaixo era montadas, tudo lá e um embaixo. dia nós olhamos lá, o Helder com a cara de brabo lá, né? Ser muito sério, assim, focado no trabalho, né? Não porque eu tô na tua presença aqui, mas tu sabe que tu é um cara que eu respeito muito. E aí a gente chegou lá, daí eu falei, ô meu, será que a gente pode montar essas mesas que estão ali? Porque a gente tinha que trabalhar, né? Onde dava, né? Para fazer os monitoramentos e tal. Só que eu não tenho chave. Aí eu fui lá na 1001 ali de Gaspar mesmo, eu e o Fábio, que era da Alto Vale, a gente comprou. Tinha mais um junto com a gente, não lembro quem que era, e o Axel que era dado. O Lembra do Axis. Axel também, né? Sim, E a gente montou ali a mesa para a gente poder trabalhar. Comprou uma extensão, porque não tinha. Foi bem, mas bem no início mesmo, né? sim, ali é a parte legal, né? Eu tenho foto de todas essas fases, mas a parte legal do negócio é que às vezes quando você olha pronto, você não consegue entender como que chegou, né, até aquele momento. E existia o ponto também de que para mim também era um aprendizado, né? Porque hoje, imagino eu que hoje a maneira que o processo acontece é mais organizado, tudo mais É, planejado, mas ali no início meio que
Eu lembro de estar fazendo o onboard com o time, mas eu não tinha passado por um treinamento de como fazer isso. Eu fui e vi o Ricardo fazendo os deles lá. Ele fez, eu acho que eu participei de dois dele lá em Floripa. Do nada tu recebe um e-mail com uma instrução e tal, e aí é para isso que tu foi contratado, amigo. É para isso que tu é o Ô, site Helder, leader, né? eu fiz esse último curso do Imersão Logística lá em São Paulo, comentei contigo, né? Que eu tava lá e Sim. tal. E aí, falaram uma coisa assim que, se a gente for mensurar a pandemia, foi 4 anos em um. Então, eu até acho meio natural assim que o Mercado Livre ele deu esse boom de estourou. Vou me errar nos números aqui, era 4 vendas por segundo, hoje deve estar em 40, sabe? É uma coisa assim absurda, né? Então, é natural que toda aquela cultura ela venha talvez um pouco mais atrasada, mas sorte que pegou um cara que nem tu que conseguiu imprimir um ritmo. Cara, que eu lembro que chegava a dormir lá dentro assim para fazer a coisa funcionar. E Isso funcionou, não né? funcionou, mas isso não foi bom para mim. Foi, né, Helder? Vamos dizer Não, assim que por experiência, né? como Sempre é, experiência, né? sim, sim, né? Mas como É. resultado, não durei muito. Vamos lá, Ah, mas mas ali quando a gente bateu esse papo ali, né? Que tu foi, conheceu a operação, como que foi essa volta para casa e essa, porque praticamente ali foi a assinatura do cheque, né? foi. Eu lembro que aí eu não sei se foi tu que deu o aval, então como é que foi ali bem certo essa parte da entrada ali, né? Se tu disse assim, ó, pode, porque daí o Paulo falou, né? O Paulo Sense, Não, né? só Assim, não, de, tá. na verdade ali não, ali foi só a visita mesmo, até porque não era do meu setor, né, era da minha Uhum. Do compras, responsabilidade, né? era dizer, eu só disse, olha, ele veio aqui, a gente conversou, é um cara gente boa, só, só foi o que eu disse, não tinha relação com a decisão deles e muito menos de conhecer a tua condição de infraestrutura e, né, até porque ali não, pelo pouco que eu conversava com o pessoal da área, não era nem muito a tua questão de infraestrutura, mas sim a tua capacidade de bancar isso financeiramente, né? Porque É. o giro era alto, não era carro Prazo seu, longo. dependia de você ter relacionamento, uma carteira de veículos ali, né? Era um E negócio bem aí é o Elder que diferente do. pega, né? Sim. E aí esse começo foi tenso, né? Aí esse Cara, eu começo vou aí falar foi de duro. uma Ô, passagem que eu bichão! lembro assim, Eu de lembro do tudo. dia, eu lembro do dia que tu apareceu com um carro lá botando um monte de mercadoria e não cabia mais, tu E, ia... Eu falei, cara, tu tem que arrumar outro carro, aí não vai caber não. Mas como que eu foi? não escutei tão delicadamente assim, né? É, o começo ele é nervoso, né? Porque assim, hoje a gente pode dizer que a gente é amigo, né? Mas isso foi construído praticamente depois da minha saída do Mercado Livre, né? Porque enquanto a gente estava, a relação ela era somente profissional. Eu não tinha, Muito. nunca É. tive relação próxima com Essa ninguém abertura, né? enquanto, exatamente. É, tanto é que a gente só veio a se falar depois que eu fui visitar o seu negócio, a gente, né? Mas assim, ali dentro não tinha como você tinha que ser humano, obviamente, mas você tinha que ser Cobrar técnico ao resultado. mesmo tempo, porque É. o negócio tinha que acontecer. Mas isso é o depois, né? Mas eu queria entender um pouquinho como que foi essa tua volta para casa, né? Pô, eu fui um dia conhecer uma operação, fui no outro conhecer outra. E como que foi essa decisão, essa volta para casa pensando nessas ações que tu ia ter que tomar e ao mesmo tempo tá saindo aí, rompendo a ligação com com a empresa dos seus A pais, né, família, né? profissionalmente, exato. Então, da empresa dos meus pais, o pai e a mãe, assim, já naquela época já estavam mais afastados. A mãe, ela ainda vai mais, assim, para a empresa. O pai, ele auxilia, claro, mas decisões, essas coisas, é tudo com meus irmãos já, né? Eles que tocam, né? Sim, E quando, beleza, eu fui ali, cara, saí com a cabeça a mil, né? E disse, cara, quero fazer parte, né? Vou participar disso aí. Mas precisa ter carro. E aí começou uma dor gigante, Helder, porque quantos carros? 10? Não, tá bom, 10 carros que a gente precisava colocar. Hoje a gente arruma, né? Hoje, assim, tu corre atrás, tu sabe como fazer, né? Mas na época, Helder,
não tinha essa noção. E aí, o meu cunhado tem um apartamento em Gravatá, você me empresta para eu dormir lá, para mim tentar achar uma galera lá, porque daí ia abrir o tal do Itajaí, que ia abrir, que até então tinham cortado, e estava vindo para Joinville, naquela época, tu vai lembrar disso aí, né? Vai ter que arrumar uns caras de Itajaí, uns caras de Gaspar, uns caras de Blumenau, e eu fui, né? Rodando ali, tentando achar a turma, e eu consegui arrumar, acho que uns 7 contatos. Mas eu queria todo mundo com Fiorino, com MEI, tudo muito bonitinho, né? Queria toda coisa como ela tem que ser no começo, né? Ó, daí dia 16 de outubro tu começa. Quando era dia 10, um final de semana antes, eu voltei para visitar toda essa turma, né? Para conversar com eles. E aí, ó, dia 16 vamos começar? Nenhum, Elder, nenhum. Não, cara, eu acho que vamos deixar quieto. Para não dizer nenhum, 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 tem o Max de Itajaí. Eu não quero deixar ninguém para trás assim, né? Porque teve muita gente importante, mas os nomes assim, que a gente lembra assim que dessas passagens, né? O Max, um cara que, meu, trabalhou comigo um tempão, cara, saiu porque ele foi tocar outra coisa assim para ele, mas um cara muito querido. Mas ele trabalhava numa empresa de elevador de prédio, ele ia sair, daí ele ia comprar a Fiorino. Daqueles caras que eu conversei, nenhum veio. Eu tava desesperado. Isso daí eu tinha descido no sábado. Quando foi no domingo, daí eu falei assim pra Jéssica, meu, a minha esposa, né? Será que isso daí é pra gente? Porque vamos voltar a investir no BR Box, vamos fazer o BR Box crescer de fato, vamos não sei das quantas. Eu voltei com dúvida. Mas aí eu tava desistindo na primeira dificuldadezinha que tinha. Não é muito assim o meu tipo, né? Aí, domingo, eu acordei virado no giraia, cara. Eu disse, não, vou fazer esse negócio acontecer e vai. Aí eu comecei a fazer o básico. Facebook, taran, 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 e me surgiu o Cláudio. Depois não deu certo, mas a gente trabalha junto, mas é um cara assim que no começo me ajudou bastante. Ele vinha de São Francisco do Sul, ele tinha 2 vans escolares. Então veio ele e o. Vai me perdoar, não lembro o nome do funcionário dele. Ele estava parado, pandemia, né? É, eu Então ele lembro da vinha de São van. Francisco. Lembra da van? Lembro da van. Ele vinha, ele dormia naquele posto ali próximo ali de Gaspar, Juninho, acho que era, não sei. Isso. E aí ele me conseguiu para mim começar no primeiro dia mais uma Blazer do cunhado dele, eu acho que era. A Blazer bem mais velha assim, o Revi. E aí, cara, no primeiro dia eu tinha 3 carros para começar. Cara, dos 10 assim que eu achei que eu ia ter mais, tinha 3, né? Os caras saíram para entrega. Daí eu subi lá no mezanino, né? Fui lá no monitoramento. Passou 1 hora e meia, 2 horas, me liga o tal do Revi para dizer que estava abandonando as entregas na cidade de Rodeio. Eu falei, não, cara, você não pode abandonar, não, vou até aí. Peguei o carro e fui, cheguei lá em Rodeio, ele tremia que nem vara verde. Assim, nervoso, assim, com a situação, porque ele é um cara extremamente preocupado, assim, né? Uma pessoa muito boa, né? Mas ele trabalhou com segurança de carro forte, então 7h30 ele parava aqui, 15 para as 8 ele parava lá, era tudo muito organizado. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, cara. Mas vamos junto comigo, cara. Eu precisava dele, né? Dele não. Eu botei a carga no meu carro, eu tinha um Corolla, peguei e fui entregar. Entreguei tudo, voltei para a base rezando para que os outros entregassem tudo, né? Os dois da van que sobraram, né? Aí chegou sexta-feira à noite, eles voltaram ali, eu acho que uma entrega ou outra. Eu falei, e aí? Como é que foi? Gostaram, tal? Né? Meio que o roteirizador me jogou para cá, jogou para lá. Pô, mas amanhã vocês vêm, né? Não, não, pode deixar. A gente volta. É Cara, com uma medo, luta cara. diária isso, né? Imagino que até hoje deve ter essa dificuldade de, né? Por mais que às vezes é um cara mais velho já de operação, às vezes do nada o cara pode desistir, né? E praticamente Tem, não tem Helder. vínculo nenhum com o cara, né? Quando tu faz o que tu gosta, assim, não que eu não gostava, mas eu tava na fase do apavoramento, assim, porque eu sou muito da palavra. Se tu diz que tu vai fazer, te Sim, vira. Eu sempre tive aquela coisa assim, ó, o Mercado Livre me contratou para mim executar o serviço. Não vou ficar lá choramingando pro Helder, Helder, não sei as quantas. A gente podia, né, se daqui a pouco entrasse no assunto, não. Tô com uma dificuldade assim, assim, assado, mas o compromisso era meu, né? Então eu sim. tenho sempre isso, né? E aí, no sábado, eles terminaram a rota, cara, eu pensei, meu, que esses caras voltam segunda-feira. Isso foi, começamos a operação na sexta, dia 16 de outubro de 2020 era sexta, sábado, domingo não teve. Segunda-feira eu tinha 5 carros, que é aí onde essa passagem ali que tu falou, né? E aí eu tinha 5 carros, me liga o cara, 6 horas da manhã, era um Ford Ka. E o cara era de uma de cidade ali de perto. Ó, não vou conseguir porque eu bati o carro. Meu, eu tava vindo ali e bateu o carro. Digo, meu Deus. Aí estacionei o Corolla ali dentro e dele caixa. 89 pacotes, lembro até hoje.
E eu botava a caixa e freia, e tentava colocar, e não dava, não dava. Daqui a pouco, tu passa o telefone lá, olha assim pra mim, aquele Corolla entopetado de caixa. Helder, eu vou falar isso até como aprendizado, assim, do que não fazer. Na época, assim, eu fiz, mas quem estiver me ouvindo aí, né, a gente não faz mais, né? Mas, Helder, você sabe o que que é assim, ó, não conseguir enxergar o retrovisor. Aí eu sentei, eu peguei daí 5 caixas que estavam no chão, botei no meu colo. Sorte que era automático e eu fui dirigindo assim com ele para Brusque. 10, 15 anos que eu ia para Brusque, uma cidade ali próxima, né? Eu freava, tinha um varão que ele vinha, ele batia no painel, eu voltava ele. E, cara, eu fui chorando, Helder. Dali até a Brusque, assim, de nervoso. Eu liguei assim pra Jéssica, assim, não, só pra ver uma voz conhecida, tão nervoso que eu tava. Porque quando eu fui olhar pro retrovisor, que eu tinha que mudar de faixa, eu não tinha retrovisor. Eu bati assim, ó, eu fui rezando Eu da imagino. seta, assim, e eu fui entrando, daí ninguém buzinou, peguei a estrada e fui, cara. Enfim, cara, e esse foi o começo. E daí, quando tu passou, tu viu aquele carro assim, tu falou assim, ó, tu não tem utilitário, não? Daí eu falei assim, o cara bateu vindo pra cá, daí, e nem era um Ford Ka de É, cor, mas bateu vindo pra cá. era menor que ia ser pior se fosse o Deus se faz essas fosse o coisas. carro. A gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, porque o amanhã não existe, né? Então eu Sim. posso olhar para trás e saber, isso aconteceu por causa disso, né? Como que E ele foi, foi, como que foi, como que foi para sua família lá, né? Quando você de fato começou, qual que foi o sentimento deles e essa, né? Eu imagino que quando tu saiu, deve ter ficado teus irmãos tocando o negócio. Como que eu foi essa tava saída? com a tabela na mão de apagar do Mercado Livre, e como a gente recebia por pacote na Primor, a Primor recebia e repassava para a gente quarteirizava, que daí eu pagava os motoristas, né? Não se comparava assim a questão de valores. É óbvio que o Mercado Livre vai buscar, como toda empresa busca, né? Tu A enxugar redução e tal, sim. a redução, né? Daí eu falei assim, pai, o que que o senhor acha? Mas eu já tava com essa ideia assim de para mim, porque veio, né, Helder? Foi toda uma cadeia assim que foi chegando. Esses valores aí eu acho que é loucura. Eu falei, mas será, cara? Daí eu fiz as contas. E tanto quando eu comecei, tu conhece a Adriana, né? Primeira funcionária Sim. nossa ali, é um amor de pessoa, tá com a gente até hoje, né? E aí eu disse assim, mas será? Mas se eu contratar uma pessoa, nem tinha Adriana, ninguém na época ainda, né? Mas se eu contratar alguém, quem sabe um extra? E eu pensava em ficar na Estopa Só de Transportes e ter como extra. E eu não conseguia me manter até final de 2020, tanto que eu ficava meio que no pinga-pinga. E foi quando daí entrou a Ari, bem nessa época, e a Ari estava ali, esse papo ocorreu finalzinho de dezembro ali para janeiro, e a Ari falou assim para gente, é, o Ari, o que que vai abrir de unidade? Que aí eu comecei a entender aonde que eu estava, que eu não tinha noção, Helder, mas nenhuma, não me falaram, ou etc, que eu podia escalar, É ter um bom porque resultado. praticamente tu visitou uma operação, conheceu e do dia para noite começou a trabalhar sem, de Eu me preocupei fato, nisso. receber um norte, né? E só transportador macaco velho já do negócio, né? A galera Você meio que foi aprendendo com já quem estava já mais tava, né? tempo. E aí, tanto que eu pensei em me mudar para Gaspar na época, pô, mas será que eu me mudo para Gaspar? Hoje não, cara. Hoje a gente tem operações espalhadas pelo Brasil e eu continuo em Rio do Sul. Não tenho interesse em sair Sim, daqui da minha cidade, né? Meus filhos, avós, tios, primos, aquela coisa sim, toda, né? sim. Mas até isso eu pensei, Helder, da gente se mudar. Aí, depois que eu fui começar a entrar mais no jogo, que a Ari falou tal, 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 e vai abrir Chapecó. Então, ó, eu tenho parente em Chapecó. Eu tenho, né, possibilidade. Tu tem interesse para Chapecó? Cara, isso era, sei lá, 10 horas da manhã. Eu falei, tenho, mas tipo assim, não sabia nem como fazer, né? E aí, cara, quando era umas 5 horas da tarde, ó, só quero oficializar o convite então para vocês ir lá para Chapecó. Eu tava dirigindo, voltando de Gaspar, parei o carro aqui na Piúna, cidade de trecho aqui. Aí abracei a Jéssica, assim, a gente orava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E como isso foi em janeiro, daí eu cheguei para meus irmãos, eu falei assim para eles, ó, tô sair, né? E aí vocês tocam Estopa Sole aí, eu vou tocar meu projeto lá, né? E aí começou, Helder. Aí de janeiro de 21 para cá, vamos dizer assim, que daí eu consegui é,
entender, me estruturar em contas, saber o que que era isso. Ah, então se eu fizer assim, eu vou conseguir tal coisa. E aí começou o jogo. É porque é E aí muita depois regrinha, veio né, Richard? É, para muita. você que opera para questão de recebimento, eu lembro que tinha um bônus em cima de X pacotes, tinha algumas regrinhas nesse sentido, né? Então, você, tipo, se você soubesse jogar, você lucrava mais. Se não soubesse jogar, você acabava perdendo. E imagino que é, as duas, né, tecnicamente as duas unidades iniciais foram um baque, mas foram a escola para o que está acontecendo hoje, né? O Elder, o BAC foi o XPT, que a gente não sabia, para quem estiver escutando, não sabe o que que é o Exchange Point, né? Um ponto só de apoio que tem, né? A carga até então saía, eu acho que para ti também foi, que foi o primeiro XPT que Sim. estava alimentando ali, né? E abriu o bid do XPT. Deu uma, o que que é isso aqui? Pô, o XPT ia ser em Rio do Sul. Pô, onde eu Sim, mas moro, mas o que eu digo é assim, ó, é, quando você veio, iniciou em Gaspar, daí eu acho que em algumas semanas surgiu a oportunidade de Chapecó. No intervalo dos dois, você teve muito aprendizado, né? Porque a coisa começou a acontecer nos dois sendo executada. Quando veio o XPT, você já estava maduro, já né? Já tinha Helder, mas não noção do foi. que era o cenário, né? Porque como eu comecei em outubro, eu passei a Black de 2020, e né, todo ano só cresce, mas a de 2020 já foi um cenário assim absurdo, né? É, e veio, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, deu praticamente 3 meses, não, deu exatos 3 meses até eu começar em Chapecó. Então Sim. já deu para dar assim o que que é um SPR, o que que é isso. Mas como eu era muito cru, eu chegava assim, eu dizia assim pros caras, ó meu, às vezes o motorista tava lá, não, mas essa roteirização tá errada, não sei das quantas. E eu com medo que esse cara abandonasse a carga, Você não, tinha cara, vai muito lá. abandono no começo, hein? Tinha, cara, nossa, mas é que eu também não tinha o poder de convencimento de explicar, "Ah, faz isso, faz aquilo. Eu não passava toda essa confiança e Sim. aí as pessoas, obviamente, que sentem, né? Então, Elder, foi quando eu cheguei, eu disse assim, cara, tu não vai, o que tu não conseguir, daqui a pouco, né? Entrega, volta, entrega amanhã, mas eu não lembrava lá do contrato que se o cara não fizesse 90% da rota, eu não recebia. Então, pá, cara, um monte de rota lá, assim, que daqui a pouco eu não recebi por aquelas rotas, daí eu falei, mas quem fez errado fui eu, tá lá. Eu que fiz errado, de medo de perder o motorista, não falar assim pra ele. Aí eu não fico usando bengala, né, Helder? Aí eu pensei, tipo assim, cara, vou ter que corrigir isso aí. E foi, cara. E assim a gente foi evoluindo, sabe? Sim, Já legal. aprendeu os SLAs, né? Richard, em que momento que você se sentiu maduro ali e entendeu que dava para seguir adiante? E como você disse, você começou a entender mais dos processos e entender que você poderia crescer dentro do mercado, né? Dentro do segmento. A gente começou a atingir os SLAs, né? Eu comecei a me sentir mais confortável com a situação, mas eu estava muito à frente ainda, né? Eu puxava, de visitar, abrir as novas unidades e tal, né? E aí eu comecei a me sentir já, beleza, eu sei como é que faz a entrega, eu sei os SLAs, eu sei, dá para ganhar mais aqui, aqui realmente eu vou ter uma perda, mas tenho que atender o meu cliente, e assim foi seguindo, né? E aí, logo na sequência, e dia 16 de abril de 21, foi quando a gente começou o XPT. Mas antes a gente, né, participou desse bid e tal, deu, cara, o que que é um XPT, né? Aí a gente começou assim a não tem onde tu vai no YouTube tu pesquisar, tu saber, aí pergunta para um, pergunta para outro. Daí eu lembro que eu perguntei para o Paulo se ainda tem algum que eu posso visitar, tem tal XPT, deixa eu agendar uma visita e daí tu vai lá. Mas daí eu acho que não deu muito certo de visitar. Enfim, eu lembro que foi um processo, daí a gente ficava naquela, pô, vai vir ou não vai vir? Porque é aqui na cidade. E como é que nós vamos fazer isso daí? E se vier assim, se vier assado? Eu já tinha olhado várias situações e, por fim, aí deu certo da gente pegar. Eu já tinha esses motoristas, né, Helder? Daquela galera, na verdade, que eu tinha, se for analisar, carregaram comigo, acho que a primeira semana dentro do XPT e depois saíram, né? Mas é um processo que eu sempre digo assim, não é uma empresa pública que tem que trabalhar com uma licitação. É como se fosse, eu imagino assim, né? Tô me metendo em coisa que eu nem sei, né? Mas é aquela coisa tipo assim, mas vale a pena daqui a pouco entra logo Estopassoli, entre fulano, ciclano, daqui a pouco será que eu pago um pouco mais, mas esse cara,
né? Eu confio mais, porque não tem como capotar, não existe como. Se eu carrego, sei lá, 50 carros hoje, se der algum erro na falha no processo, amanhã eu devo ter 100 para carregar, né? Então, a gente ficou naquela. E, e eu lembro, cara, de uma coisa, isso tu fez muita parte disso daí também. Deu certo o XPT pra gente. Bah, alegria, né, cara, e tal. E aí, Helder, eu tinha alugado um galpão aqui em Rio do Sul. Eu Só lembro. que, tu lembra dessa história? Não atendia os requisitos. Quando ele chegou tu e a Ai, área que aqui em Rio do Sul, vergonha, cara. cara, vocês E- chegaram, porque para mim aquele galpão ele dava tranquilo assim pra gente pegar e fazer a É, distribuição, né? assim, o que que acontecia, né? Ali quando, eu lembro quando a Ari me procurou, até depois eu vou fazer o convite para ela também, para a gente bater um papo. Pô, que legal. É, eu lembro quando ela comentou, vai abrir e tal, eu também não entendi, comecei a entender lá o que que era. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguém que eu me relacione bem, né? E aí tinha os transportadores, a maioria que estava ali eram funcionários, e você praticamente era o único dono que estava ali presente, pelo menos na minha unidade, né? E eu Sim, falei, como é um negócio que você precisa esticar a tua corda de responsabilidade, eu pensei muito pela maneira que eu tratava as coisas contigo, a maneira que tu respondia, e pensando assim, pô, vai ser uma unidade, ele vai tocar isso, ele tem que estar presente, tem que cuidar. E aí eu entendia que fazia mais sentido se fosse você. E aí eu indiquei seu nome para a área e falei, pô, a gente vai lá, vamos lá visitar, o Richard já arrumou um local, tal. Rapaz, quando a gente chegou, que tu levou nós naquele lugar, que eu acho que tinha uma oficina mecânica, né? tinha, ele tinha separado, era um galpão grande, aí ele ia ficar com 20% do galpão, né? Meu Deus, cara, eu olhava aquilo, eu falei, meu, não, que vergonha. Daí a Ariane só me cutucou, não, é impossível. Daí eu falei, meu Deus, cara, mas não Ô, pode, Helder. tem que ser, tem que ser. Daí eu me lembro que a hora que a gente tava indo embora, que você deixou a gente perto que a gente ia ir de carro, né, e deixado o carro acho que num restaurante lá e Uhum. saído pra... Eu falei, não, Ari, calma, eu vou conversar com ele. Eu entrei no carro Ai, assim. cara, olha. Eu acho que eu lembro, tava você e a tua esposa, né? Eu lembro que eu falei, cara, é a oportunidade da tua vida. Ou você eu acho que eu falei alguma coisa nesse sentido. Eu me inspirei Alô? ali na hora, mas eu não lembro. Mas é que Alô? eu enxerguei agora de coração, né? Baseado em que eu te disse isso? É porque eu, do meu lado, eu entendi o tamanho da proporção que aquilo estava se tornando, sabe? Porque, tipo, a mesma dificuldade que você teve no início de enxergar tudo, as oportunidades, eu também tinha. Só que você tá ali, você é um funcionário na ponta. Só que quando eu vi o tamanho que poderia se tornar o negócio, eu cheguei lá e vi aquela estrutura, eu entendi que você estava com receio, estava pensando no custo, etc. Eu falei assim, cara, você não tem noção da oportunidade que está vindo. Então, esforça como se fosse a última coisa que você vai fazer, porque vai dar certo ali, vai entrar grana, vai se pagar e tal. Eu lembro que eu falei alguma coisa nesse sentido, Será que tu tem porque noção o quanto isso foi importante? Tô falando de eu coração aqui, Helder. hoje, pelo tamanho que você Me tá, arrepia. pelo tamanho que você tá, eu acho que aquela conversa de 5 minutos dentro do carro, acho que de fato deve ter mudado a Ô, Helder, cabeça, né? quando vocês entraram no galpão, tu deu dois passos pra frente, a Ari, meu, deixa eu aproveitar, beijão pra área aqui, que, cara, ela também, assim, foi levando a gente, assim, né, ela foi confiando também no trabalho, claro, né? É uma Um beijão aqui construção, que, né, cara? é que ela, cara, eu gosto muito dela. Aí tá, tu dava dois passos, ela voltava dois, ela entrou meio que de ré, assim, né? Não, mentira, ela deu uns 10 passos pra dentro, assim, ela olhava, olhava, e eu já com as câmeras instaladas, né? Aí tu ia assim meio pra frente, ela ia vindo pra trás, assim, né? Aí eu só via ela fazer assim, meu Deus, eu imaginava assim, né? Meu Deus, ela vai esse galpão. Tá, Richa, mas
mas não atende os Olha, requisitos assim, mínimos, né? ó, Aí eu falei assim, mas quais são, né? me perdoe a área, mas o comentário foi exatamente esse. Não é possível? Que é isso daqui? Não, não tinha. Eu acho que daí eu falei assim, olha, no caminho, no retorno, né? A gente trocou uma ideia. Eu falei assim, olha, eu acho que ele, de fato, ele não entendeu. Eu acho que ele está Não com tinha. receio. Ele não entendeu o tamanho do negócio. Ele não entendeu a importância e acho que vale a pena É, conversar. Mas eu não acho que é interessante desistir. E aí foi nisso que eu fui. E ali foi um conselho. Eu sempre tive também a veia empreendedora, sabe? Só que eu nunca tive muita condição financeira de, às vezes, botar em prática aquilo que eu acreditava. E nem sempre você encontra pessoas do lado para acreditar junto contigo, para sonhar junto contigo, né? E ali, cara, quando eu falei contigo, eu estava falando como elder, como um amigo que eu já considerava, mas eu não mostrava, entende? te agradeço até hoje por isso, cara, de Eu já coração. tinha um carinho por ti, só que eu não, como parte do processo, eu não podia ficar evidenciando isso. Ali eu falei baseado numa oportunidade que eu enxergava se aquilo fosse para mim, sabe? Eu falei, cara, se isso fosse para mim, eu ia buscar a melhor coisa possível aqui da cidade para me mostrar isso. Eu ia arrumar a grana de tudo que é canto e manter para não perder a oportunidade. E eu acho que na volta para casa a gente, né, porque a gente conversou, lembro que a gente conversou, vocês foram embora, a gente também voltou e eu voltei o tempo todo tentando dizer para a área que ia mudava. Não, ele vai mudar, não é possível. Se for para ser Então, aquilo, cara, eu concordo que tem que ser outro, né? E eu acho que logo em assim, seguida você ligou já. é que assim, né, Helder, não, vocês saíram, ficou eu e a Jéssica ali. Não existe um grande homem sem uma grande mulher atrás. A minha esposa é minhas pernas, meus braços e tudo, assim, pra mim, né? E aí, cara, a gente saiu dali, nós começamos a conversar e o bate-vai. É porque eu tinha tentado vários galpões, Helder. Não, aquele ali, de todos os que sobraram, ainda era o melhorzinho, porque com doca, não achei, mas era tipo 20 pau por mês, assim, era uma grana que não ia girar, né, enfim. Mas tinha um galpão do lado do pai, do lado que estava vago. Só que tinha três pessoas na frente. E aí o que que acontece? Aí depois um dia tu até comentou, mas aconteceu alguma coisa, ou tu, não lembro, com o teu pai, que daqui a pouco você não queria lugar do lado. Eu falei, não, Existiu esse receio porque você passou e mostrou a estrutura, né? Eu falei, pô, será que ele não quer ficar do lado do pai? Pá, pá, pá. Só que aí, cara, quando vocês saíram, eu liguei para a Cida, não vou falar o nome da empresa aqui, né? Que é uma empresa que ela construiu esses galpões para alugar, né? Falei, Cida, cara, preciso do galpão? Não, mas eu tenho que esperar. Cida, eu não tenho tempo. Isso era uma sexta, acho que vocês vieram, né? Alguma coisa assim. Eu digo, é para ontem, cara, senão eu vou perder o negócio. Mas deixa eu falar, né, com o dono lá tal. Eu falei assim, cara, onde é que ele tá? Eu mesmo vou falar com ele. Ele tá na praia. Tu pode me passar onde que ele tá para mim ir lá? Cara, eu ia pegar o carro e ia me mandar para lá, sabe? Não, deixa que eu converso com ele, tal, 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 mas tu tem que ver se o galpão serve para ti, né? Eu falei, então tá. Tem como eu ir lá agora ver o galpão? Não, eu tenho que pegar a chave. Pode ser para amanhã? Pode. Que hora? 7 horas da manhã. Meu Deus, é muito cedo, a empresa vai abrir 7h30. Então tá, 7h30 eu tava lá, cara, peguei a chave, abri o galpão, e eu lembro que ainda eu roteei a internet do pai, que ali é muito ruim de área, né? E roteei a internet lá, daí eu falei assim, ó, se tudo der certo, vamos ser vizinho, né? Aí eu peguei, cara, fui lá e filmei o galpão, filmei as docas. Um galpão muito bonito, né, Alder? Toda uma estrutura legal, assim, né? Filmei o galpão, daí eu lembro da área. Esse aí sim! Queria fazer uma chamada de vídeo, né? Cara! Quando ela falou aquilo, eu desliguei o telefone dele, choradeira de novo, né? Daí eu digo assim, agora vai. E foi, cara. Hoje eu tô numa estrutura de. Meu Deus, eu não quero exagerar aqui, mas é porque tem 100 Você se mezaninos. Acho que tá mudou? Você já me se mudou mudei, daquele? me mudei. Eu vou te mandar um vídeo que a gente fez sobre a campanha de segurança do trabalho. É um vídeo de 1 minuto. Se tu até depois quiser colocar aí na entrevista ou não, vídeo bem legal. Legal. Que mostra um pouco assim da estrutura agora aqui de Rio do Sul, né? Olha os outros, né? Aí tem dá 900 metros, acho que dá, Helder, o galpão como um todo. Sim. Então, para nossa realidade aqui, é um galpão bacana, tem doca, entra carro, cara, condomínio, segurança, câmera, pô, muito legal, sabe? Legal. E aí, E
E aí, não, pode concluir. Não, e daí, por fim, essa tua fala não foi importante, foi o suprassumo Acordou, da né? fala, assim. Acordou pro Acordou, negócio. Helder, sério, cara. Daí a gente começou a pensar assim, não, eu tô sempre pensando, além de tudo, no custo, né? Mas, cara, e aí, depois do galpão ainda que eu fui lá, visitei, duas coisas e tal, falei, Cida, é meu. Falei assim, mas tem que ver, me passa o telefone do dono lá, se os caras não se resolveram até agora. Cara, eu tô dizendo que eu quero alugar para segunda-feira já. E foi, cara, daí ela conversou e deu certo. Mas eu não insisti tanto, porque surgiu lá, era mais barato, mas depois que tu falou ali, eu digo assim, não, cara, ou é isso, ou eu realmente, Não, Helder, é eu não porque tinha lá outra opção. naquele outro não teria acontecido. Mas daí Cara, a ele assim, falou assim para mim, dos requisitos básicos. Eu falei, mas quais são os requisitos? Tem que ter cerca, tem que... mas eu ninguém me passou. é Mas legal. enfim, né? Mas legal, isso aí obviamente te deu né, uma outra bagagem, e aí até para a gente não se aprofundar tanto agora em detalhes, depois disso vieram quais unidades e quais operações, né? Porque hoje você está em outras operações. Depois Estamos você começou lá com Gaspar, depois foi para Chapecó, daí Chapecó, veio o XPT. aí eu fui para Lages, deu um delay grande, aí eu comecei a atingir Lages, eu comecei Lages na sexta-feira, fiquei sábado lá, voltei, segunda voltei para Lages para dar uma encorpada, me ligaram, preciso conversar contigo com a Jéssica. Meu Deus, o que será que deu, né? Quero convidar vocês para ir para Floripa. Floripa era a operação mais nervosa que tinha do Meli até então, né? Sim. PM, Sunny Day, 3, 4 ondas de carregamento, um monte de coisa. Voltei de lá assim, Floripa, cara. Então, é a primeira unidade que eu conheci e foi a última que a gente abriu em 2021. Foi a última que a gente abriu em 2021. Foi um osso danado, cara. Não vou entrar em tantos detalhes aqui também para a gente evoluir mais a conversa, né? Mas aí depois de Floripa eu fui para Criciúma e depois Caxias. Aí são Isso essas unidades que todo o Mercado Livre, né? E aí, você está tudo. pegando outras operações agora também? Isso. O Mercado Livre começou com a frota fixa, eu fiquei com receio assim de talvez, como é que vai ficar, já que eu não fui convidado, e tem toda uma premissa lá de frota fixa e tal, né? E a gente começou a olhar para o mercado e a tal da Shopee estava crescendo, que foi onde, eu não vou lembrar o mês agora, mas a gente começou com a Shopee em outubro de 22, em toda a região sul, todas as unidades, e aí mais recentemente deve de fazer, São cara, eu acho que foi quantas em fevereiro. unidades? Ao total hoje, passa de 20, mas até terminar todas, não só no sul, que a gente está no Nordeste também e vamos iniciar Sudeste. Então vai dar ao todo, se pegar um projeto lá que tem, olha, o que está certo vai dar 40 unidades, que tem 40 assim, né? unidades. Para quem tava com 40. uma lá se Essa, lascando, isso para mim tudo é novidade, eu não tinha nem noção, eu porque todo sabia fala, eu também. peguei Shopee, não sei o quê, não sei o quê. Hoje então, por dia aí, tu tá movimentando quantos carros? Boa pergunta, cara. Dá, não sei, Helder, 300, 400 Que nessa faixa. isso, hein, E, cara? é, e nós vamos começar com o First, cara. Graças a Deus, é um projeto que, eu sonhava já faz muito tempo, o First do Meli. Então a gente Legal. vai pegar o First, quarta-feira agora, estamos gravando hoje, né? Segunda-feira, quarta-feira, inclusive, eu até vou estar participando desse onboard, assim, para entender como é, porque eu gosto de entender da operação, assim, para não ser leigo, não sou aquele dono que fica só atrás Sim. da mesa, né? Hoje estamos com uma equipe aí de dispatch, de gerente, coordenador, etc., de umas 60 pessoas, né, Eldo? E a gente, Caramba, em e se três Deus quiser, a anos. gente. 3 anos, né? Eu tive, assim, 60 Helder, pessoas. assim, ó, eu 60, sou muito 60 grato, pessoas cara. administrativas, tu tá dizendo, né? É Entre operação, o cara da ponta ali, a gestão. administrativo, Começou só você, porque. a Jéssica e a Adriana. E, Adriano, Que e a gente isso, está fazendo cara. já seleção interna, sabe? A pessoa está como dispatcher, quem quer virar supervisor, ou daqui a pouco subindo para coordenador, ou para gerência. Então a gente já está assim, uma pegada bem massa.
E o First, cara, a gente vai começar no Paraná. A gente recebeu um convite aí para começar. Um abraço para a turminha do First aí. Paulo Sense assumiu o First também. Até mandei mensagem para ele agradecendo lá tal. Mandei mensagem para um monte de gente, mandei mensagem para a Ari também, agradecendo, né? Porque, cara, se não fosse assim essas pessoas, né, Helder? São, cara, eu posso. Vai faltar um monte de gente aqui, vamos botar assim, Sim. mas são gente chave, assim, cara, que for dando oportunidade de confiando no trabalho. A minha equipe, pelo amor de Deus, né? Equipe absurdamente competente, assim, que a gente tem, né? Ah, daí eu vou longe, cara, se começar nesse lado É, aí, né? de tudo isso que se tornou a Logstop Assoli, o que você entende que foi o maior desafio para você e para a Jéssica nesse período, né? É curto período, né? Ah, 3 anos é muito pouco tempo, mas é qual pouco, foi o maior Helder. desafio? Meu Deus, eu poderia dizer que me veio na cabeça agora, assim, por primeiro, crescimento profissional, porque eu vivia numa bolha, vamos botar assim, porque eu recebia as cargas na agência de transporte, a gente fazia, roteirizava, fazia, o software já me deu assim uma expansão um pouco mais legal, sempre gostei dessa área de e-commerce. Cheguei a fazer curso de e-commerce, a gente estava estudando para fazer um braço da estação de transporte no e-commerce e tal, mas assim, o crescimento profissional de entregar resultado que a gente tem para tu prestar um serviço, tu sabe, né, como que o Mercado Livre jamais que eu estou falando por mal, eu digo, tem que cobrar, tem que querer o SLA, tu tem que entregar o percentual, É a porque hoje perfeição, né? A busca da perfeição. Isso quem exige. compra sabe que vai receber, né, Helder? Isso que eu acho, fantástico, cara. E tu sabe quando que a gente se mata? Não, mas vamos dizer assim, né? A gente corre para fazer isso acontecer. E se tiver que gastar, ou se tiver que. Tem várias ações que a gente faz, que óbvio não paga operação. Então, o crescimento profissional, né? E a gente está abrindo portas dentro da empresa todos os dias. Aí tu abre uma porta errada. Mas eu sempre digo assim, cara, eu, graças a Deus, assim, aquela cultura, assim, que. Pô, eu sou um cara muito simples, né? Tu me conhece, assim, muito humilde, assim, da gente pegar e jogar o motorista é o nosso parceirão, cara. Sem aquele cara na ponta lá, se a gente tratar o cara, eles são por terceirizado, né? Ah, não, se não quiser vir, eu vou chamar outro, assim, né? Com aquela. Cara, é um ser humano que tá ali, ou brigou com a esposa, ou às vezes a mulher não tá no dia bom, ou furou o pneu e aquilo pro cara foi uma coisa grande, ele veio carregar empurrado. Aí o dispatcher que tá lá na ponta, o cara tem que entender aquilo ali e dizer assim: ô meu, não, vem cá comigo, ô, vamos fazer assim, ô, vamos lá tomar um café. Essa coisa humana do negócio, sabe? E eu sempre pensei nisso, cara, e graças a Deus a gente conseguiu passar isso para frente, mas é sempre aquela dificuldade a gente fazer, né? A parte de entregar os SLAs é uma parte natural, que é uma dificuldade que a gente tem também. Dentro do negócio em si, operacionalmente, foi o XPT, que foi um aprendizado assim, cara, gigantesco, porque eu recebi a carreta tipo 11h30 da manhã, né? Pô, Gaspar também estava começando. É um mini site, né? Tu tava executando ali a atribuição que eu tinha lá, que os site leaders têm de garantir que a operação dele aconteça. Óbvio que a proporção ela é muito menor, mas a responsabilidade é a mesma, né? Você não tem nada diferente. E É, meia-noite vira o sistema, zera tudo, né? E aí, cara, eu exatamente. lembro que eu fazia entrega, eu batia na casa das pessoas. Cara, um abraço pra Suzana também, que roeu o osso comigo lá no início, tá comigo até hoje aqui, né, no XPT de Rio do Sul. Cara, ela já é magra, ela tava aqui virada no pica-pau, ela tava sentada na escada um dia assim, eu cheguei assim, eu vou matar essa guria, eu pensei assim, ela é muito preocupada assim também, né? E aí, o que que nós vamos fazer hoje? Cara, às 5 horas da manhã a gente tava lá e eu ia dormir 1 hora da manhã. Eu digo, não, eu tenho que fazer dar certo, pô, na minha cidade, é, pô, tô casado com um filho, toca a minha vida, mas eu penso nos meus pais, aquela coisa assim, né, Helder? De dizer assim, já pensou, assim, não te criei para isso? E essa tua capacidade de gerenciar, eu penso muito nisso, sabe? E eu dizia, meu, não posso fazer feio, e olha quanta gente que, querendo ou não, já tá dependendo da gente, do nosso resultado, e eu não posso deixar esse negócio cair, né? Mas depois sempre vem outra dificuldade ou outra, mas conseguimos passar, graças a Deus. Legal. E o software? Renasceu? Cara, aí dá mais um podcast, É. porque janeiro de 21, aí o que que eu fiz, né, para tentar não repetir o erro, né? Errar todo mundo erra. Como diz Luciano Hang, a gente tem que errar menos, acertar mais do que errar, né? Então, quando eu comecei, outubro de 20, que eu fui até ali, né, janeiro de 21, planilhando, né? Meu apagar, meu arre... Mas eu, cara, não gosto de planilha.
é necessário, óbvio, né? E um dos programadores que eu contratava terceiro lá, o Michael, eu falei assim para ele, ô Michael, tô com um projeto novo, cara, é uma dor aqui, ó, que eu tô vendo que todo mundo tem, quero fazer um software estilo o BR Box, só que a empresa, o nome é BR Box, e eu fiz o Box Logistics. Para resumir, né, o que que ele faz? Cara, o apagar, o a receber, pega performance, pega quantos pacotes entrega por hora, pega vários KPI, aí um monte de coisa ali que ele monta, né? E a gente faz a nossa gestão. Eu fiquei 3 meses comigo, rodando o sistema, como log estou passando como cliente, então já faz uma parte do nosso ecossistema, né? Pô, deu boa, atendeu minhas necessidades. Liguei pro Luiz pro Mauro da Alto Vale. E aí? Vocês estão a fim de conhecer e tal? Deu certo. Aí fiquei com eles mais 2 meses como cliente, cara. Bah, daí deu boa, emplacamos, estamos com na parte do software. Tô namorando um oitavo aí, cara, para ver se entra, mas estamos com 7 clientes já. Hoje é uma Legal. perna totalmente separada, sabe? E é o que Mas é muito bom, garante cara. é que, na verdade, praticamente agora, como, né, resumindo a tua história, agora como um empresário independente, tu conseguiu botar em prática os dois, né? Atendendo a tua própria dor. Que bacana. E E, você tem projeção para esse sistema? Pretende evoluir com ele para outras áreas ou quer manter só na área aí do e-commerce? cara, eu penso muito em questão de nicho, né? Para que eu vou querer bater de frente com o SSW hoje, que está voando? Não acho caro pelo que entrega, se tu souber usar, né? Do pouco que eu usei assim, o SSW, né? Aí eu penso assim, essa parte do e-commerce está evoluindo, claro, né? E tem tantas outras coisas que vêm, eu acho mais fácil eu seguir essa linha, sabe, de 3PL aí, cara, que está atendendo essa parte de e-commerce. Tanto que a gente já está com toda a ferramenta aí pronta para Shopee, etc. Porque hoje, tu sabe, né, o operador, assim, mesmo, pode ser o melhor gestor do mundo. Se tu não tiver um número para tu tomar a Informação, se não decisão, tiver tu não informação, consegue. Então hoje eu sei assim, ó, tal unidade está com o PNR lá, eu paguei e não recebi, tá alto. Pô, mas o que está acontecendo? Ah, aquele motorista lá que só ele foi responsável por X% que está derrubando a nossa regional sul. Ah, o Nordeste está indo bem, pá, o Sudeste. Então tem que ter, né, cara? Então daqui a pouco tu vai ver os números do despacho, pô, esse cara não está indo bem, até mesmo por obrigação de tu poder subir esse cara futuramente com o supervisor, enfim, né? sim. Então, a parte do software hoje, quem não tem, dá para fazer, dá, óbvio, né? Mas é penoso o negócio, né? E eu imagino que para você é muito mais prático hoje, em função de estar vivenciando os problemas da operação, poder ter a noção lógica da programação, É, escrever sobre a correção desse problema e transformar isso numa solução, né? Isso, acho que você tem uma, como se diz lá em Minas, né? Você tem a faca e o queijo na mão. é, É, como 2005 eu só desenhei o sistema e a gente fez N melhorias, eu vou te dar um exemplo básico, quem é transporte vai saber. Em algum momento lá, quando eu dava a entrada dos dados, eu precisava colocar o CNPJ do cliente, que é o que vem na nota. E aí os caras desenvolveram o sistema para mim colocar o código do cliente, que eu tinha que pegar o mouse, clicar na lupa, aí fazer a busca. Eu disse, não, cara, tá errado. Não, mas é mais fácil tu colocar o código, mas eu vou dar entrada em quanto CNPJ? Não, cara, tem que ser o CNPJ para eu digitar e apareceu. Coisa simples, é que eu juntei aquela a lógica junto com a programação, e eu não falo a mesma língua que os meus programadores hoje, né? Nossa, eu sim, parei no tempo, eles evoluíram, mas, ô, vamos fazer tal coisa, porque é assim, assim, assado. Ô, show, aí a gente vai conversando e se entende, né? sim, É sim, mais fácil. fica mais fácil a linguagem, né? Cara, É. muito bacana a tua história. Eu conheci a parte, né? Mas fiquei surpreso com algumas coisas que eu ouvi aqui. É, eu agradeço demais a tua participação comigo. Eu lembro quando eu te fiz o convite, tu mandou prontamente a resposta ali, né? É, é muito legal conversar com pessoas que têm histórias variáveis, né? Até agora todos que eu conversei, as histórias não se repetem, né? E você é o segundo empresário, no caso aqui, empreendedor que correu atrás que eu estou conversando, né? Tem o primeiro que vai ao ar aí em breve,
é o Nivaldo da Vale Cargas Transporte, que foi o Vale Cargas Logística, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. É um diretor lá e ele também conta a história que começou lá como motorista e tal. Então, mas as vertentes são, cada um segue por um caminho, né? E isso é muito legal, tu olhar para trás, entender a dificuldade que cada um passou e enxergar o sucesso no final da curva, Hum. né? Porque hoje a tua empresa é sucesso, né? Hoje você, como você disse, são aí quase 300, 400 veículos por dia na rua, quase 60 pessoas internamente, diretamente trabalhando contigo. Se tu olha para trás e, né? É legal tu mencionar que várias vezes, em vários momentos, você e a sua esposa choraram junto. Eu conheci a Até hoje, Jéssica, Helder, eu eu tô muito conheci a chorando. Jéssica, eu conversei muito pouco com ela, mas, né, obviamente tem um coração gigante, né? Vocês estiveram aqui em Itapema, eu não pude estar, a gente tem que marcar uma outra para que a gente esteja aqui também, a gente bater um papo presencial. Mas, cara, fantástico. Eu te desejo muito sucesso, que o negócio cresça e de 60 vire 120 e duzentos e Amém. quarenta e vai dobrando. E você continua em Rio do Sul e compre logo esse sítio aí para a gente acampar, né? Porque... Tô no processo. Cara, muito obrigado. Tem alguém que você queira agradecer, alguém que você queira algum comentário para a gente encerrar? Meu Deus, Helder. Deus, minha família, o Mercado Livre, a Shopee, tu, a Ari. Cara, se eu começar a alavancar assim, meus pais, a esposa, tanta gente, sabe? É A minha muita gente, equipe, né? cara, como tu falou assim, Helder, de pô, vocês estão grande e tal, mas eu sempre vendo uma coisa para a equipe, a porta do céu ela é larga, mas ela é bem baixinha, né? Então Sei, a gente tem que saber sempre o nosso lugar, assim, e uma galera excepcional, a minha equipe mesmo, cara, uma coisa que eu falo, assim, se deixar eu fico um tempão aqui, sabe? De agradecimento vai faltar. Pô, a galera 9 horas da noite, cara, eles 6 horas da manhã ali empenhado e fazendo a coisa acontecer, sabe? É, olha, eu espero não deixar assim ninguém de fora. Tu, Helder, querendo ou não, sabe? Não é porque eu tô aqui, né? Mas a gente já falou sobre isso ali atrás, aquela tua fala ali foi um boom. A Ari uma vez falou assim também, Richard, tu tem que parar de pensar logo que sole como uma transportadora pequena, mas lá no começo, né? E eu falei, mas como, assim, da onde que isso vai? Então, olha como isso, na proporção que a gente está, é um conjunto, né, Helder, de sim. ideias aí que tu falou uma coisa, o É, fulano fala, etc, né? e eu acho que, né, eu acho que passa isso por uma questão de pessoa, de relacionamento, né, daquilo que a gente transmite para o outro quando a gente está falando, e também a confiança de acreditar que o outro tem potencial, né, É, porque não dá para tu simplesmente acreditar em qualquer pessoa e achar que ela vai conseguir. Você precisa, obviamente, os estudos que eles fazem deve ter muita coisa envolvida, né, para poder tomar essas decisões, mas é um conjunto e essa construção, ela faz parte. Tem que ter paciência. Mas, mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra por aí. Fechou, bom, cara, Richard? obrigado pelo convite aí. Um Até abração. mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.